Quem deixa uma carteira velha e rasgada, transbordando dinheiro, debaixo de um poste de luz no meio da noite? Esse pensamento me incomodava enquanto eu dirigia meu caminhão de entregas envelhecido pelas tranquilas periferias de Chicago. Gotas de chuva tamborilavam contra o para-brisa, criando um véu aquoso entre mim e o mundo. Os postes de luz lançavam círculos âmbar fracos sobre o pavimento molhado, mal segurando a escuridão que avançava. Meus dedos estavam rígidos de tanto agarrar o volante por horas, e o velho caminhão gemia em cada curva como se compartilhasse meu cansaço. Tudo o que eu queria era chegar em casa, me jogar na cama e ignorar a pilha crescente de contas não pagas na minha bancada da cozinha. Crescendo, eu tinha visões de ser um mecânico com minha própria oficina. Agora sou apenas Marcus Reed, entregando mercadorias congeladas para sobreviver. Foi então que eu a vi. Uma carteira largada exposta sob um poste de luz piscante. Não era nenhum modelo sofisticado de grife, mas algo surrado e desgastado que já havia visto dias melhores. Tirei o pé do acelerador, o motor do caminhão rugindo suavemente. Meu instinto dizia para continuar dirigindo. Itens perdidos não eram problema meu. Mas algo puxou minha consciência, uma sensação persistente que não pude ignorar. Parei à beira da estrada, as rodas triturando cascalho, e me arrisquei na chuva nebulosa. O ar noturno estava cortante e úmido contra meu rosto quando me inclinei. A carteira era áspera sob meus dedos, seu tecido descascando. Ao abri-la, eu congelei. Uma pilha grossa de notas de $20 me recebeu. Cerca de $200, amassados como se tivessem sido enfiados às pressas. Atrás do dinheiro, uma fotografia desgastada. 3 pessoas em volta de uma mesa de piquenique. Pais e seu filho, todos sorridentes. O sorriso banguela da criança mexeu com algo profundo dentro de mim. Como alguém perde algo tão precioso? Um som repentino quebrou minha reflexão. Levantei a cabeça de repente, espiando a escuridão. Era só chuva e formas turvas. Então veio um estalo agudo de um galho, preocupantemente próximo à minha esquerda. Saltei, segurando a carteira junto ao peito, o coração martelando. Uma figura emergiu das sombras, alta e curvada, vestindo um casaco esfarrapado com um capuz encobrindo o rosto. Seus olhos captaram a luz, refletindo desespero. Isso me pertence, rosnaram. Sua voz uma mistura de exigência e súplica. Eles deram um passo à frente, chapinhando em poças d'água. Uma mão estendida, tremendo. Vislumbrei algo metálico na outra mão, e o medo me invadiu. Estariam eles armados? Minha mente ficou em branco, meu corpo paralisado. Entregue isso aqui! Gritaram, se aproximando, e eu reagi por instinto. Joguei a carteira neles, o dinheiro espalhando-se pelo ar, e corri de volta ao caminhão. Abri a porta com força, me joguei para dentro e a bati com tanta intensidade que chocalhou a estrutura. Minhas mãos trêmulas tropeçaram nas chaves, errando a ignição 2 vezes antes de o motor finalmente rugir à vida. Pisando fundo no acelerador, os pneus guincharam contra o asfalto molhado, a chuva batendo no para-brisa em rajadas furiosas. Meu peito arfava com respirações irregulares, o retrovisor mostrando apenas um borrão de escuridão e luzes de rua esparsas. Ele teria pegado a carteira. Estaria me perseguindo? Não ousei olhar por tempo suficiente para confirmar. Aqueles olhos desesperados, aquele tremor instável em seus movimentos, se enterraram profundamente na minha mente, revirando meu estômago. Que demônios o estavam perseguindo? Ou que destino o puxava para frente? Antes de me aprofundar mais nesse encontro perturbador, deixe-me fazer uma pausa por um momento. De onde você está acompanhando essa história? Talvez de uma varanda tranquila ou durante uma viagem à meia-noite. Compartilhe seus pensamentos. E se essa história chamou sua atenção, não se esqueça de se inscrever para mais. Acredite, a história só fica mais intensa a partir daqui. Finalmente cheguei em casa, estacionando sob a marquise desgastada do nosso prédio, ainda abalado até o âmago. Aquela noite marcou um ponto de virada. Eu tinha tropeçado em uma escuridão que se agarrou a mim, recusando-se a soltar seu aperto. Acordei com os olhos assombrados do estranho gravados na minha consciência, seu grito desesperado ainda ecoando na minha mente. O apartamento estava mergulhado na escuridão, quebrado apenas pelo zumbido constante da geladeira. Arrastei-me do sofá desconfortável onde havia desabado, meus músculos reclamando de uma noite inquieta. Clara já estava se movimentando na nossa cozinha apertada, seu chinelo surrado sussurrando contra o velho linóleo. O cheiro de torradas queimadas e café amargo misturava-se no ar, uma combinação familiar de conforto e dificuldade. O riso de Sasha vinha de seu quarto,
onde provavelmente estava absorta nos livros da biblioteca que pegara emprestados, perdida em sonhos celestiais. Nosso pequeno mundo, costurado com esperança e determinação, parecia estar se desfiando pelas bordas. Arrastei-me até a cozinha, servindo uma xícara de café grosso. Clara olhou para cima, seu rosto marcado por outro turno duplo, o cansaço sombreando seus olhos. Noite ruim? Perguntou, seu tom gentil mas preocupado. Assenti, então, contei brevemente sobre encontrar a carteira, a reação do estranho e minha fuga apressada. Suas sobrancelhas se arquearam de surpresa. Depois, uma preocupação turvou suas feições. Marcos, disse ela, apoiando-se contra a bancada. Aquilo poderia ter terminado mal. E se ele tivesse te seguido? Dei de ombros, tomando meu café, mas suas palavras ressoaram. Ela suspirou profundamente, voltando-se para os pratos. Já temos problemas suficientes sem você correndo atrás de sombras. Sasha irrompeu na sala, suas Marias Chiquinhas dançando a cada passo, segurando um papel amassado na mãozinha. Papai! Exclamou ela com entusiasmo contagiante. Posso, por favor, ganhar $5. Tem esse livro incrível na escola sobre planetas e luas, com imagens fantásticas e tudo mais. Seus olhos brilhavam com aquela esperança pura e inocente que dilacera seu coração quando você sabe que terá que decepcioná-la. Forcei um sorriso, lutando contra o nó na garganta. Vamos ver isso amanhã, princesa, respondi, bagunçando carinhosamente seu cabelo. Um breve franzir de senho cruzou seu rosto antes de ela acenar e sair dançando. Os olhos de Clara me perfuravam, seu silêncio dizendo muito. Desviei o olhar para a pilha de contas espalhadas pela mesa, envelopes manchados de café com advertências vermelhas sangrando através do papel. Parti para o trabalho, meu caminhão gemendo ao entrar no depósito. O lugar era um deserto de concreto de tinta descascada e vapores de diesel, onde eu transportava mercadorias congeladas para lojas e supermercados locais. Enquanto carregava caixas, meu telefone vibrou. Denise ligando. Atendi, e sua voz cortante atravessou o ar. Marcos, você arruinou a entrega de ontem. Ela disparou. Eles pediram batatas fritas, não palitos de peixe. Mais um erro e você está fora. Sem indenização, nada. Tentei explicar sobre os rótulos desgastados, mas ela me interrompeu. Resolva isso ou nem apareça mais. A chamada terminou, deixando-me com suas palavras ameaçadoras e as caixas pesando fortemente em minhas mãos. Durante minha volta para casa, parei em um posto de gasolina, juntando moedas para o combustível. Um funcionário em um uniforme sujo reclamou sobre a entrega atrasada da semana passada, sua voz ecoando acima do zumbido da bomba. Eu me desculpei automaticamente, desmoronando internamente. Em casa, Clara separava roupas, seus movimentos rápidos, mas tensos, evitando contato visual. As contas de luz estão atrasadas, ela declarou secamente. Harold está cobrando o aluguel novamente. Massageei as têmporas, sentindo os fardos do dia aumentarem. Vou resolver isso, prometi. As palavras soavam vazias até para mim mesmo. Então percebi através da janela. Uma figura sob o poste de luz. Mesmo local de ontem. Alta, curvada, carregando algo. Meu estômago se contraiu. Será ele? Esforcei-me para ver claramente, mas gotas de chuva obscureciam o vidro e a figura desapareceu antes que eu pudesse confirmar. Clara notou meu olhar fixo. Algo errado? Perguntou, tensão em sua voz. Balancei a cabeça negativamente, mas meu coração acelerado me traiu. Aquele homem, aquela carteira, não estava resolvido. E com as contas aumentando e as ameaças de Denise pairando sobre mim, eu me sentia cada vez mais encurralado. Aquela presença sombria sob o poste de luz me assombrava durante a noite como uma farpa persistente que eu não conseguia extrair. O sono me escapava completamente enquanto eu ficava ali deitado, olhando para o teto enquanto o zumbido constante da geladeira se misturava à respiração suave de Clara. A aurora chegou opressiva e sombria, com gotas de chuva incessantes tamborilando contra o vidro da janela. Forcei-me até o depósito, o motor do caminhão falhando protestos enquanto começava minha rota. Minhas articulações branquearam no volante, o aviso de Denise ecoando na minha mente. Mais um erro significava demissão. Eu não podia me dar ao luxo disso. Não com o aluguel pendente e o pedido inocente de Sasha por livros. O turno se arrastava sem fim, carregando caixas por estradas secundárias sinuosas enquanto a chuva martelava o teto. Em um trecho apertado perto das instalações de armazenamento, o caminhão de repente deu um solavanco,
emitindo um ruído ominoso de dentro do capô. Murmurando pragas baixinho, encostei e levantei o capô. A chuva castigava meu rosto enquanto o vapor saía do radiador. Apesar de chutar o pneu em frustração, a realidade era clara. O veículo estava além de qualquer ajuda. Com dedos trêmulos, liguei para o depósito e Denise atendeu. Marcos, ela latiu. Você está atrasado de novo. Tentei explicar. O caminhão quebrou. Estou preso. Mas ela permaneceu impassível. Você está demitido, ela declarou, seu tom tão duro quanto a chuva que me ensopava. Pegue suas coisas quando voltar. A chamada terminou abruptamente, deixando-me ali parado, água pingando do meu boné, sua última palavra ecoando. Demitido. Um veículo de recuperação me rebocou de volta, o motorista mantendo silêncio enquanto eu olhava entorpecido pela janela. Peguei minha jaqueta do armário, a mistura pungente de óleo e suor impregnada no tecido antes de entrar no aguaceiro. Sem transporte para casa, sem plano B, apenas eu me arrastando pela tempestade, sapatos chapinhando em poças d'água a 3 milhas de distância. A chuva ardia impiedosamente, o vento uivava pelas ruas desertas, cada passo me puxando mais fundo no desespero. Cheguei em casa completamente encharcado, tremendo ao entrar. Clara estava na cozinha preparando sopa, sua faca batendo ritmicamente contra a tábua de corte. Ela olhou para cima, leu minha expressão e paralisou. O que aconteceu? Perguntou suavemente, já sentindo más notícias. Deixei minha bolsa cair, criando uma poça no chão. Fui demitido, declarei secamente. O caminhão quebrou e Denise me dispensou. A faca tilintou sobre o balcão. Ela se aproximou, os olhos arregalados. Marcos, como vamos nos virar? Gritou, sua voz falhando. Rince precisa de material escolar para Sasha. Desabei em uma cadeira, escondendo o rosto nas mãos. Eu não sei, murmurei, mas essas palavras soaram terrivelmente inadequadas. Ela começou a andar de um lado para o outro, os dedos cerrados em punhos apertados. Você precisa encontrar uma solução, disparou. Estamos mal conseguindo sobreviver. Suas palavras me atravessaram como punhais, destroçando algo dentro de mim. Bati meu punho na mesa, espalhando contas por toda parte. Você acha que eu não sei? Rugi. Tenho lutado desde o acidente. Ela parou abruptamente, confusão estampada em seu rosto. Que acidente? Perguntou, sua voz subitamente mais gentil. Você nunca compartilha nada. A barragem dentro de mim finalmente se rompeu. Lágrimas brotaram em meus olhos enquanto minha voz falhava de emoção. Há 3 anos, eu era diferente. Clara, eu cuidava da oficina mecânica do meu pai, um pequeno estabelecimento na Rota 12. Meu pai, Jamal e eu passávamos nossos dias trabalhando juntos, compartilhando risadas enquanto consertávamos veículos. Naquele domingo, fomos pescar no lago, nossas varas chocalhando no porta-malas. O sol brilhava forte, Jamal contando suas piadas, meu pai cantarolando sua melodia favorita. Então, o desastre aconteceu. Um motorista bêbado ignorou uma placa de parada, colidindo violentamente com o lado do carro onde meu pai estava. Metal retorcido, vidro explodido, sangue por toda parte. Recuperei a consciência no hospital, ferido, mas vivo. Meu pai não resistiu. Jamal perdeu o uso das pernas. Tivemos que vender a oficina para cobrir as despesas médicas, e desde então tenho fugido da realidade. Clara arfou, a mão cobrindo a boca enquanto lágrimas rolavam por seu rosto. Ela desabou ao meu lado, agarrando meu braço. Por que esconder isso? Sussurrou, sua voz trêmula. Encarei o chão, consumido pela culpa. Porque é minha responsabilidade, admiti. Eu estava dirigindo. Eu deveria ter previsto. Ela me abraçou com força. Seus soluços silenciosos contra meu ombro, mas a dor permanecia constante. Sempre permaneceria. Meu telefone vibrou repentinamente, quebrando o pesado silêncio. Uma mensagem de um número desconhecido. Você não pode se esconder. Meu estômago revirou. Mostrei para Clara, que me agarrou com mais força. Quem enviou isso? Ela sussurrou, assustada. Balancei a cabeça, embora reconhecesse a ameaça. Aquela figura misteriosa, aquele perseguidor, havia retornado, e suas intenções permaneciam sinistras. A chuva martelava contra o telhado enquanto a escuridão parecia se fechar ao nosso redor, mais sufocante do que nunca. Aquela mensagem ameaçadora, asterisco você não pode se esconder asterisco,
cravou-se na minha mente como uma lâmina gelada. O sono me escapava enquanto eu mantinha vigília pela janela, observando a chuva escorrer pelo vidro e sombras dançarem sob o poste de luz. Clara permaneceu próxima após minha revelação. Sua mão entrelaçada na minha, mas o medo preenchia o silêncio entre nós. A aurora chegou dura e úmida. O céu estava ferido acima da cidade. Sem emprego, sem transporte, eu não tinha nada além de um pavor crescente e obrigações familiares. Calcei minhas botas gastas e molhadas e me arrisquei pelas ruas. Sem veículo, enfrentei quilômetros de caminhada sobre pavimento encharcado pela chuva. Eu me arrastava pelas ruas, o vento amargo ardendo em minhas bochechas, parando em cada posto de gasolina e armazém que encontrei. Os anúncios de vagas de emprego pareciam ilusões cruéis, e algumas poucas oportunidades genuínas exigiam habilidades que eu havia abandonado há muito tempo. Meus músculos doíam, meias molhadas tornavam cada passo desconfortável. Mas a desesperança me impulsionava para frente, apesar do desconforto. Exausto, desabei em um banco desgastado de ponto de ônibus. Gotas de chuva escorriam do meu capuz, minhas mãos congeladas enterradas nos bolsos do casaco. Foi então que o vi. Vitor, o homem daquela noite fatídica, com o capuz levantado, encostado em um poste do outro lado da rua, olhando para o letreiro de neon piscante de uma casa de penhores. Meu coração acelerou. Baixei o olhar, mas ele me viu e atravessou deliberadamente a rua. Ei, disse ele, sua voz rouca, mas composta. Você é o cara que encontrou minha carteira, não é? Confirmei com um aceno tenso, preparado para fugir. Ele se sentou ao meu lado, gotas de chuva brilhando em seu rosto marcado por cicatrizes. Aprecio sua honestidade, disse ele, mais suavemente. A maioria das pessoas não a teria devolvido. Dei de ombros, desconfortável, as palavras me faltando. Mas sua expressão carregava um fardo familiar, uma dor que eu entendia bem demais. Perdi minha esposa recentemente, continuou, os olhos fixos no chão. E meu emprego também. Tudo desmoronou. Vi minhas próprias lutas refletidas em suas palavras, e minhas defesas baixaram. Por aqui, a vida também tem sido difícil, admiti baixinho. Ele assentiu em compreensão, e ficamos sentados em um silêncio amigável, ouvindo a chuva tamborilar contra o abrigo. Duas almas quebradas compartilhando um momento de conexão. A atmosfera em casa permanecia pesada. Com Clara no trabalho e Sasha na escola, a batida agressiva de Harold ecoou na porta. Sua figura imponente dominava a entrada. Aluguel vence amanhã, ele latiu, braços cruzados. 800 em dinheiro vivo até o meio-dia, ou vocês estão fora. Sem exceções. Seu olhar endureceu. Tenho notado você rondando por aqui. Marcos, não teste sua sorte. Assenti submissamente, meu coração afundando. Depois que ele saiu, fechei a porta, recostei-me contra ela, respirando de forma irregular. Então, cartas deslizaram pela fresta, incluindo uma carta da escola de Sasha que me atingiu como um golpe. Senhor Reed, dizia, a conta de almoço de Sasha permanece não paga. Negligência contínua pode exigir intervenção. Minhas mãos trêmulas mal conseguiam segurar o papel. As palavras dançavam diante dos meus olhos. Intervenção. Eles a levariam embora. O telefone cortou o silêncio, assustando-me. Era Marissa dos Serviços de Proteção à Criança, seu tom profissional e direto. Recebemos relatórios preocupantes, ela declarou. Preciso me encontrar com você hoje. Dentro de uma hora ela chegou, seu casaco cinza salpicado de chuva, segurando uma prancheta. Ao entrar, seu olhar avaliou metodicamente o apartamento, notando as imperfeições nas paredes e a geladeira quase vazia. Sasha tem relatado fome, ela disse, sua voz firme, mas autoritária. Qual é sua situação financeira atual? Gaguejei uma explicação sobre ter perdido meu emprego, insistindo que estava trabalhando para corrigir as coisas. Sua caneta arranhava o papel no pesado silêncio. Vamos monitorar a situação, ela concluiu, estendendo seu cartão de visitas. Ao partir, a ansiedade comprimiu meu peito. Perder a guarda de Sasha era algo que eu não podia nem contemplar. Mais tarde naquela noite, encontrei Vitor do lado de fora de um restaurante local, sua figura encapuzada curvada contra o frio da noite. Ele estudou meu estado desesperado com olhos conhecedores. Sabe algo sobre trabalho automotivo? Ele perguntou, seu tom casual mascarando intenção. Eu pausei. Memórias dos meus dias como mecânico emergiram. Já fiz isso, admiti.
Um leve sorriso cruzou seu rosto. Tenho esse Chevrolet guardado. Precisa de reparos. Consertamos, revendemos, dividimos os lucros. Talvez 1.000 cada um, talvez mais. Todos os meus instintos me alertavam contra isso. Mas as circunstâncias, aluguel, Sasha, a presença ameaçadora de Marissa, forçaram minha mão a aceitar. Amanhã, ele disse, jogando uma chave gasta para mim. Oficina na Rua Nona. Não se atrase. A caminhada para casa foi tensa, a chuva infiltrando-se pelas minhas roupas. Um carro preto passou devagar, janelas escuras, desconfortavelmente perto. Meu pulso acelerou enquanto eu observava até desaparecer na esquina. Amigo ou inimigo, apressei o passo sob o poste de luz piscante. A proposta de Vitor ofereceu esperança, por mais precária que fosse. Mas aquele carro e a mensagem de texto anterior pesavam como nuvens de tempestade se acumulando. Eu havia entrado em território perigoso, e os riscos estavam aumentando. Durante a noite, mexi nervosamente com uma chave arranhada, o metal aquecendo-se em minha mão. Apesar da tempestade batendo nas janelas, minha mente estava fixada naquele misterioso carro preto. A aurora chegou, sombria e inquieta. Despedi-me de Clara, seu rosto marcado pela preocupação. O abraço apertado de Sasha e sua tagarelice animada sobre seu livro de astronomia fortaleceram minha determinação. Com o prazo de Harold se aproximando, o cartão de Marissa pesando no bolso e a oferta de Vitor sendo minha única opção, não havia alternativa. A oficina na Rua Nona aguardava. Uma estrutura decadente, com paredes de tijolos manchadas de musgo e uma atmosfera carregada de ferrugem e cheiro de gasolina. Vitor estava lá, esperando, as mangas arregaçadas, uma caixa de ferramentas desgastada espalhada aos seus pés. Seu aceno breve sinalizou nosso início. O Chevrolet estava agachado no interior sombrio, seu capô marcado por incontáveis amassados, a pintura descascando como pele envelhecida. Segurei a chave inglesa incerto, seu peso familiar despertando memórias enterradas. Vitor notou minha hesitação, um sorriso de entendimento cruzando seu rosto. Ainda tem aquele instinto de mecânico, ele comentou, jogando um pano manchado de graxa para mim. Trabalhamos com eficiência treinada, faíscas voando enquanto eu apertava parafusos, meus dedos ficando escorregadios de óleo. O motor engasgou inicialmente, depois ganhou vida com um rugido ensurdecedor que reverberou pelo prédio. Minha risada emergiu crua e genuína, levando Vitor a segurar meu ombro em aprovação. O sucesso era nosso. Enquanto compartilhávamos café morno de uma garrafa térmica amassada, eu revelei tudo. O acidente devastador. O sangue do meu pai manchando o painel. O sorriso fraturado de Jamal. Vitor ouvia atentamente, sua cicatriz proeminente captando a luz fraca, seu olhar firme e inabalável. Também perdi tudo, ele confessou baixinho. Minha esposa se foi. Meu negócio falhou. Mas isso, ele gesticulou em direção ao Chevy. Isso é seu recomeço. Considere abrir sua própria oficina. A dúvida balançava minha cabeça, apesar da atração de suas sugestões. Entregamos o carro ao contato dele, um mecânico magro que operava em um beco, trocando por dinheiro rápido. Dividimos 2.000 uniformemente, minha parte pesando muito no bolso do meu casaco. Paguei a dívida de Harold naquela tarde, sua atitude notavelmente mais contida, e então estocamos mantimentos essenciais. Sasha teria o que comer naquela noite. Ao retornar à oficina, Vitor brandiu seu celular triunfantemente. Publiquei sobre você no fórum local, ele anunciou. As pessoas lembram do negócio do seu pai, dos seus reparos ocasionais gratuitos. O apoio deles está se mobilizando. Encarei incrédulo a tela. Comentários multiplicavam-se de rostos há muito esquecidos. Carter ofereceu suas ferramentas antigas. A senhora Lopes contribuiu com dinheiro. Amigos de infância compartilharam a postagem. Recursos começaram a chegar. Dinheiro, ferramentas, até um macaco de pneu usado. Ali parado, mãos tremendo, emoção comprimindo minha garganta, percebi que eu não estava lutando sozinho. Com esse impulso, consegui um espaço modesto, apenas uma fundação de concreto coberta por um telhado de zinco corrugado, mas era o suficiente para começar. Vitor me ajudou a esfregar anos de sujeira e montar uma bancada de trabalho resistente. Sua determinação silenciosa me dava força. Batizamos o lugar como Reeds Repairs. A placa pendurada levemente torta, representando nosso orgulho. Nosso primeiro cliente foi uma mulher com um pneu furado.
Seu sorriso grato aqueceu o ambiente enquanto eu rapidamente resolvi o problema dela. Os negócios cresceram gradualmente, mas de forma constante. Marissa visitou uma semana depois, seu impecável casaco cinza contrastando fortemente com o chão manchado de óleo. Ela inspecionou a geladeira, notou o almoço embalado de Sasha e deu um aceno de aprovação. As coisas estão melhorando, ela declarou, embora sua prancheta permanecesse pronta. Caso encerrado. Alívio inundou-me, mas seu olhar persistente sugeriu que ela entendia o quão perto eu havia estado de perder tudo. Clara me encontrou naquela noite, graxa de motor ainda incrustada sob minhas unhas, revisando as contas que agora podíamos administrar. Ela me abraçou ternamente, falando suavemente. Lamento ter duvidado de você, sussurrou. Abraçando-a com força, senti a tensão no meu peito se dissolver. Tivemos uma conversa honesta sobre tudo, o acidente, os negócios, nossas esperanças. Seu sorriso, embora sutil, era genuíno, e senti nosso relacionamento se reparando, emergindo mais forte. No entanto, a escuridão ainda rondava por perto. Uma noite tardia, enquanto eu trancava a oficina, apenas os grilos quebrando o silêncio, um movimento repentino nos becos me assustou. Girei rapidamente, segurando uma chave inglesa, coração acelerado. Uma figura alta emergiu, casaco esvoaçante, mas a luz do poste revelou o rosto de Victor. Ele parecia ansioso, examinando a área. Eles estão vigiando, ele sussurrou tenso. Encontraram você? Fiquei paralisado, lembrando do carro preto. Quem? Perguntei, mas ele recuou, balançando a cabeça. Proteja sua família, ele avisou antes de desaparecer na escuridão. Permaneci imóvel, a chave inglesa pesada na mão, sentindo a presença opressiva da noite. Apesar dos meus avanços, o perigo ainda espreitava. 6 meses depois, a Reyes Repairs prosperava com atividade, cheia de sons de ferramentas e conversas de clientes. O vento chocalhava o telhado de zinco, mas o interior permanecia aconchegante, impregnado com óleo e trabalho honesto. Eu havia construído algo significativo, com clientes trazendo regularmente seus problemas mecânicos, sua gratidão alimentando minha determinação. Victor provou ser inestimável, suas mãos habilidosas realizando mágica nos motores como se nunca tivesse deixado o ramo. Raramente discutíamos aquela noite sinistra, embora seu aviso sobre os observadores permanecesse uma preocupação não dita. A oficina representava mais do que trabalho. Ela ofereceu uma nova vida, permitindo-nos mudar para uma casa modesta de 2 quartos onde Sasha corria atrás de vagalumes ao entardecer. Uma tarde, a porta rangeu ao abrir, revelando um rosto familiar. Jamal entrou empurrando sua cadeira de rodas, os pneus triturando o cascalho, seu rosto iluminado por um sorriso largo. A chave inglesa escorregou das minhas mãos, seu clangor metálico ecoando pela oficina enquanto eu me ajoelhava ao lado dele. Faz muito tempo, ele disse. Sua voz carregada de emoção, os olhos brilhando. Você conseguiu, Marcos. Papai teria tanto orgulho. Abracei-o fortemente, suas palavras dissolvendo anos de culpa acumulada. Passamos horas relembrando, com Jamal compartilhando histórias dos nossos dias na antiga oficina, enquanto eu prometia customizar um veículo para ele no futuro. Quando ele partiu, o peso em meu peito parecia mais leve, como se uma tensão de longa data finalmente tivesse se dissipado. Mas a tranquilidade se mostrou passageira. Em uma noite úmida, enquanto eu varria o chão da oficina com partículas de poeira dançando na luz que diminuía, um menino jovem passou correndo pela entrada, sua camisa rasgada esvoaçando atrás dele. Ele parou, espiando para dentro com olhos grandes e famintos. Precisa de comida, ele sussurrou, chutando distraidamente uma pequena pedra. Pegando minha marmita, retirei o sanduíche cuidadosamente preparado por Clara, presunto e queijo em pão de centeio fresco, e ofereci a ele. Pegue, eu disse gentilmente. Ele agarrou e fugiu, mas seu rápido obrigado pairou no ar. Observando-o desaparecer, lembrei-me de papai e de como ele silenciosamente oferecia trocas de óleo grátis para clientes em dificuldades. Esse simples gesto pareceu significativo, como reconectar-se com um propósito perdido. Então, o caos irrompeu. Um estalo agudo cortou o silêncio enquanto o vidro estilhaçava pelo estacionamento. Instintivamente, abaixei-me, meu coração batendo forte enquanto um tijolo deslizava até parar perto dos meus pés. Um bilhete amarrado firmemente com barbante. Com mãos trêmulas, desdobrei o último aviso. Entregue-o. Meus vasos sanguíneos congelaram. Victor. Franticamente, examinei a escuridão,
mas encontrei apenas uma rua vazia acompanhada pelo som dos grilos e do tráfego distante. Apressei-me a trancar a oficina, o bilhete amassado em minha mão, e corri para casa. Clara me recebeu na entrada, com Sasha dormindo no andar de cima. "O que aconteceu?" ela perguntou, lendo minha expressão. Mostrei a ela, falando baixo. "Eles ainda estão caçando", expliquei. O medo cruzou seu rosto enquanto ela segurava meu braço. Vitor desapareceu logo depois. Dias se passaram. Uma semana depois, um cartão postal sem selo apareceu debaixo da porta da oficina, com sua caligrafia distinta. "Estou indo embora. Fique seguro." O peso da mensagem se assentou lentamente, tornando-se um fardo imóvel. Ele afastou o perigo, deixando minha oficina e minha vida reconstruída. Mas o preço pesava muito. Pesadelos começaram a me assombrar. Figuras sombrias espreitando na minha visão periférica. O impacto do tijolo ecoando sem fim. Agora, uma pé de cabra descansa perto da minha bancada de trabalho. As fechaduras recebem verificações duplas. E vivo com o constante medo de seu retorno. Refletindo agora, tudo parece cristalino. A orientação de Vitor me tirou do desespero. Enquanto o apoio inabalável da comunidade me manteve firme, embora a escuridão que enfrentei tenha deixado marcas permanentes, a verdade permanece. É possível se erguer do fundo do poço. Mas cada passo à frente tem seu próprio custo. Troquei minha paz de espírito pela segurança e futuro da minha família. Um acordo que faria novamente sem hesitar. A jornada de hoje chega ao fim. Esse desfecho te satisfez ou te pegou de surpresa? Conte para nós nos comentários. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!